começou na feirinha em Lagoa Santa. Na época, observando o trabalho de todos, inclusive o meu, eu vi que precisava muito de melhoria. O Sebrae me indicou na época para fazer vários cursos, né? Inclusive em Empretec, no qual entrou uma Cláudia e saiu outra do outro lado. E eu digo, depois do meu parto, foi a experiência mais intensa que eu passei. O Sebrae entrou na nossa vida de uma forma de transformar, né, um produto muito frágil no mercado para um produto muito poderoso, né? E aí veio no e-mail falando com a gente, né, que a gente estava sendo convidado para participar, né, da Vogue de Londres. Imagina você sair de uma feirinha de Lagoa Santa, de repente estar numa revista dessa importância no mundo, né? Eu me sinto levando Minas Gerais para o Brasil e agora para o mundo. Estamos de volta com mais um bloco, com mais uma parte do nosso Fórum de Minas, aqui no canal Viver Brasil. O canal Viver Brasil, você assiste ele aqui, onde você já está, nos canais 9 e 527 HD da ClaroNet, em todas as redes sociais nossas, no site próprio, canalviverbrasil.com.br e, obviamente, no YouTube. Para que você acompanhe a nossa programação, possa perguntar, possa sugerir, é só você começar a seguir o @canal Viver Brasil no Instagram e no Facebook. O objetivo do fórum é o que nós viemos falando ao longo desses últimos dias dessa semana. O objetivo é a cada dia focar em uma determinada região do nosso estado, leste, oeste, norte, sul e a região central. Na segunda-feira a gente começou com a região norte e o Jequitinhonha, na terça-feira foi o leste e o Rio Doce, na quarta-feira a região sul com a Zona da Mata, na quinta-feira, dia 28, a região oeste com o Triângulo e agora a gente está nessa sexta-feira, dia 29, falando sobre a região central, Belo Horizonte. Para abrir essa nossa conversa, nós tivemos a oportunidade de conversar com um cara que é uma riqueza de conhecimento, é um executivo que esteve aí associado a algumas das empresas mais importantes do Brasil e do mundo, no seu comando como diretor de comunicação, como diretor de relacionamento, e deixou a vida privada para seguir uma missão pública, virou prefeito de Itabira, que é um dos municípios mais ricos que a gente tem no nosso estado e está colado aqui em Belo Horizonte. A partir dali a gente conversou com outras várias pessoas e o nosso último convidado foi um produtor rural de Mário Campos, que fica pertinho de Belo Horizonte, bem pertinho. Tem o mesmo nome do nosso amigo Mário Campos, que é presidente da CEAMIG. Mas, neste momento, em Mário Campos, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Dimas. O Dimas é um produtor rural que também tem auxílio da FAENG, do Senar, que faz um trabalho lindo, estado afora. Ele é produtor de hidropônico. Eu não estou falando isso à toa, eu estou falando isso porque os nossos convidados desta ocasião, deste momento, são absolutamente vinculados ao agro também. Léo Dias, CEO da Novo Agro Ventures. Novo Agro Ventures é uma iniciativa da Corporate Venture Builder do sistema FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, e do grupo FCJ, com 22 empresas de agritech no portfólio que geram aumento de produtividade e diminuição do custo para o agronegócio. Engenheiro eletricista formado pelo UFMG, fundador e ex-sócio da DM Promoções, uma das maiores empresas de eventos do Brasil, foi subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo de Minas Gerais entre 2015 e 2018, responsável por programas de fomento ao empreendedorismo e inovação como CIED, FINIT e o Hub Minas Digital. Eu fiz questão de fazer essa leitura aqui porque, na verdade, o Léo, ele vem de uma outra origem, a partir do momento que começa a atuar nessa subsecretaria de inovação do governo de Minas, começa a
articular e conhecer o setor das startups, da inovação de maneira geral, e atua fortemente nessa área a partir daí. Nós vamos ter junto aqui conosco, ele também já está ligado aqui no canal Viver Brasil, a presença do Cássio Camargos, que é produtor de leite. Ele tem 54 anos, desde os 5 anos de idade sempre foi direcionado a essa área, tem uma atuação grande aí no setor. Em 1995 se formou em medicina veterinária pela UFMG, em 2000 foi vice-presidente fundador do CBQL, Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite. Em 2002 foi presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Esmeraldas. Entre 2000 e 2012 passou pela área comercial de equipamentos de ordenha. Em 2013 ampliou seus serviços de consultoria de fazendas de leite Brasil afora. É uma pessoa que tem conhecimento muito grande sobre esta área. Ontem a gente estava em Uberaba, em Uberlândia, conversando também com produtores do agronegócio, entre eles um produtor de leite também. É uma alegria estar te recebendo aqui, meu caro Cássio, junto com o meu amigo de tantos anos, Leonardo Dias. Então, nós estamos fazendo esse evento onde a gente está misturando uma série de regiões e de realizações de Minas Gerais. Nós estamos aqui agora na região central. E o tema que a gente acaba de falar é agronegócio, e o tema que a gente vai falar agora novamente é agronegócio. Belo Horizonte. Por que a gente está falando de agronegócio no estúdio em Belo Horizonte com o Léo Dias? Eu gostaria que você me respondesse. Primeiramente, Gustavo, é um prazer estar aqui com você, você que é meu amigo de longas datas, né? Aproveito e mando um abraço para Paulo César. Tenho muito carinho e muito respeito por vocês, pelo trabalho da Viver Brasil, né? E o Fórum Minas é um presente para o nosso estado, né? E essa iniciativa de vocês, porque Minas Gerais é gigantesca, né? Minas Gerais é o tamanho de um país, e quando a gente vai abordar esse tema agronegócio, esse é o estado que representa um país como o nosso, Brasil, que tem várias culturas, né? E eu gosto de enfatizar, Gustavo, por onde eu passo, que Minas Gerais é um retrato do país, né? Aqui você consegue ter todas as culturas representadas em um único estado. E é isso que nos torna diferenciados, né? Sim. Minas Gerais é agro, é tech e é tudo, né? Clonando aí o slogan aí que tá no ar. Então, vai ser muito rico esse papo, é muito legal trazer o Cássio da CCPR, né, junto conosco, que é uma sumidade na questão de leite. E no meu caso, né, como você contou aí na minha jornada, eu já passei na área de marketing e eventos, né, com a ADM Promoções, na qual a gente foi parceiro em várias ocasiões. Tive 4 anos no governo de Minas, foi como subsecretário de Ciência e Tecnologia, foi onde eu fui mordido pela mosquinha das startups, da inovação. E agora, Gustavo, ganhou um presente da vida, sabe? Eu queria muito, né, já que o tema é Belo Horizonte, eu gostaria de abordar muito essa visão de uma pessoa da capital, que é o meu caso. Isso. Né, que aprendeu a vivenciar o agronegócio. Eu acho que essa jornada onde muitos de nós, belo-horizontinos, desconhecemos, que é de conhecer de onde vem o nosso alimento, que eu gostaria que fosse a tônica do nosso papo, sabe? Porque essa falta de entendimento do quanto é estratégico, importante e a lida do produtor no dia a dia para colocar alimento na nossa mesa, a gente não tem dimensão disso, né? Na hora que a gente está lá tomando nosso leite, nosso cafezinho da manhã, nossa salada de fruta, nosso almoço, cabe a nós refletir o quanto que isso teve uma jornada de trabalho de quem está lá no campo. E é essa vivência que eu estou tendo agora, Gustavo. E muitas vezes, né, nós que estamos nos grandes centros, nas capitais, não entendemos o quanto isso é importante
para nós belo-horizontinos, para nós mineiros, para o Brasil e para o mundo, né? Porque o Brasil tem a capacidade de alimentar o mundo. Mas fala para a gente, por que você passou a ver isso tudo? Atualmente, né, eu faço parte da Novo Agro Ventures, né? A gente é um fundo de investimento em startups, empresas de tecnologia com solução para o agronegócio. Eu recebi um convite fantástico do Sistema FAENG, que é a maior federação de agricultura do país, né, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time, né, também da FCJ, que é uma empresa que tem esse modelo de licenciamento de Venture Builder no mundo. Já são mais de 50 verticais em várias áreas e nós somos o responsável pela vertical de agronegócio. E eu recebi esse convite em plena pandemia, né? Eu sei que esse tema... Isso, né, foi 2020. 2020, né? 2020. Eu que venho da área de eventos, sempre no presencial, né? Em 2020 a gente começou a ter uma jornada muito virtual e foi aí que eu mergulhei, já são 3 anos e meio nesse processo. E, Gustavo, é fascinante entender o potencial do agronegócio e o quanto é uma área que tem como crescer. E a tecnologia é esse braço para a gente aumentar a produtividade, diminuir custo, gerar valor agregado, e sempre com um item hoje que é o item, né, que está sendo muito discutido, que é a questão da sustentabilidade. Né? Temos que estar sempre falando de um agro sustentável, ambiental, social e principalmente economicamente. Você está onde, meu caro Cássio? O Cássio, está nos escutando? Você está nos escutando? Aqui no espacinho também é só leite. O Cássio, você está nos escutando? Bom dia, pessoal. Tudo bem, Gustavo? Agora estou. Você está nos escutando? Estou te ouvindo. Ok. Cássio, nós estamos aqui falando no Fórum de Minas sobre Minas Gerais, sobre as nossas diferenças e potenciais em cada região. Nós estamos falando a cada dia, durante 4 horas, escutando pessoas de cada uma dessas regiões que compõem Minas Gerais. Você está onde nesse momento? Em Belo Horizonte. Hoje eu lidero uma cadeira da qualidade do leite numa cooperativa central e o centro de Belo Horizonte tem uma importância muito grande na cadeia do leite de Minas Gerais. Gente, Belo Horizonte, por que Belo Horizonte tem essa importância na cadeia do leite para Minas Gerais como um todo, se provavelmente em Belo Horizonte a gente deve produzir quase nada de leite? Então, Gustavo, eu fiquei pensando quando recebi o convite, gostaria de agradecê-lo, a toda a equipe. Fiquei pensando, por que Belo Horizonte, né? E Belo Horizonte e a grande BH onde estão localizadas as cooperativas que foram fundadoras dessa CCPR, dessa Cooperativa Central dos Produtores Rurais, que em novembro agora faz 75 anos. Então, o centro de Belo Horizonte, o Comando Central de Belo Horizonte, começou a construir uma história da pecuária de leite, que hoje tem o grande centro, né, o Comando Central das empresas, estão localizados em Belo Horizonte. Mas existe uma importância da grande BH, de Esmeraldas, de Sete Lagoas, de Itaúna, de Betim. Então não é só Belo Horizonte que faz realmente a coisa acontecer, mas hoje está tudo interligado. E essa história bacana da pecuária de leite toda foi estruturada na região central. E hoje, logicamente, com todo o movimento do agronegócio no Brasil e no mundo, migrou para o Cerrado depois dos anos 80. Mas o começo tudo iniciou por aqui. Como é que é a sua história nesta atividade da CCPR? Em resumo, CC o quê? PR. CCPR. Cooperativa Central dos Produtores Rurais. Em resumo, para quem não conhece a CCPR foi a origem, é a origem de uma das marcas mais importantes que a gente tem no país e 100% vinculada a Minas Gerais, que é a Itambé. Então, tudo que se fazia para a Itambé vinha a partir dos leites da CCPR. Isso eu sempre soube. Fala um pouquinho sobre a sua atuação aí e o vínculo com a Novo Agro. Então, bacana demais. Que oportunidade, hein, Léo? Deus é muito bom, Pai, né? Da gente encontrar numa situação dessa.
Eu gostaria de enfatizar que meu pai trabalhou nessa CPR, né, na Itambé, de 1959 até 67. Então depois ele saiu por necessidade da família, foi cuidar das coisas dele, virou fazendeiro, mas um líder rural na região de Esmeraldas. Trabalhou na cooperativa, fundou cooperativa de crédito. Então eu já nasci dentro desse movimento cooperativo. Meu primeiro emprego, quando eu formei, foi na Itambé. Eu comecei a trabalhar na região de Guanhães. Então sempre a minha carreira foi ligada ao leite, que eu entrei para a escola de veterinária querendo trabalhar com vaca de leite. Então, eu conheço bastante a história do sistema e estou dentro do sistema como profissional desde 95, quando eu formei. E tive a oportunidade de conhecer Itambé nos 4 cantos desse Brasil e ver a importância que você falou realmente dessa marca Itambé. Por necessidades de negócios internos, essa marca foi vendida e hoje a CCPR continua captando, selecionando, entregando leite de boa qualidade para Itambé, que hoje pertence a outro grupo, mas continuamos na parte operacional ainda fornecendo um leite de boa qualidade para ser processado e entregue ao mercado brasileiro. Sai daqui, mas vai para todo o Brasil, né? Então a marca Itambé, aquela vaquinha, realmente nós adorávamos ela. E somos muito confundidos ainda no campo com Itambé. Hoje a gente faz um trabalho até o contrário. Como é que a gente separa essa identidade CCPR Itambé do nosso dia a dia, né? Então é uma história muito bacana que completa em novembro agora 75 anos de muito trabalho e eu gosto muito de valorizar a nossa história. Somos hoje quem somos, que tivemos pessoas, líderes e coragem na época da ditadura, na época que ainda era usado muito trem, que o transporte era difícil, que as estradas eram de terra. Nós tivemos homens e mulheres lá atrás que fizeram com que nós chegássemos aqui. Né? Tá claro. Léo, a Novo Agro, ela nasce aqui em Belo Horizonte há cerca de 3 a 4 anos? Exatamente. É isso? 2020, 3 anos e meio. O objetivo dela, e aí você me corrige se eu estiver errado, nasce em Belo Horizonte com o objetivo de fazer uma seleção, um entendimento do que de mais interessante estava surgindo na inovação, na tecnologia, direcionado ao mundo do agro. Em resumo, é isso? Exatamente, Gustavo. No mundo da inovação, a gente tem um mantra que a gente sempre parte da necessidade do cliente. Uhum. E a FAENG, que é a federação que ocupa o estado inteiro, com mais de 600 técnicos, né? São 600 mil produtores associados à FAENG. Você imagina o potencial disso, né? De se relacionando com o produtor, para a gente ter as informações de dores do produtor no campo. E esse é o maior insumo que a gente tem para o nosso trabalho, porque é a partir dessas necessidades que a gente faz um processo que chama inovação aberta. Então, o produtor tem uma necessidade, ou a agroindústria, a partir daí nós vamos entender quem está fazendo isso no Brasil ou está no exterior, a gente gera uma conexão em quem tem a necessidade e quem tem a solução, e o papel da Novo Agro é ser justamente esse santo casamenteiro, né, de entender as necessidades, trazer a solução e fazer esse processo se integrar. E a partir daí, a gente tem um processo de desenvolvimento para todo mundo, tanto para o empreendedor da startup, quanto para os produtores, para a agroindústria. Né, eu vi nessa pergunta com o Cássio ali, né, qual que é a ligação dele conosco. É muito legal esse envolvimento, porque o mundo da tecnologia, da startup, muitas vezes aparece muito distante da pessoa do agro. O nosso papel é fazer essa conexão. Então, a primeira vez que eu abordei o Cássio, né, Cássio, eu apresentei numa reunião lá com a diretoria da CCPR, foi muito bacana, e depois eu convidei o Cássio para um evento e falou: Léo, agora que você me trouxe aqui para um evento de startup, eu entendi o tamanho do que você está me dizendo. Né? Então, é quase uma catequização, Gustavo. Né? Eu sinto que nós temos um papel muito estratégico de levar esse processo de conhecimento dessas novas tecnologias para o campo. Né? Internet das coisas, agricultura de precisão, biotecnologia, dados, né? Trabalhar os dados. Né? Então, esse movimento da inovação com o agro é que vai fazer o nosso agro cada vez mais produtivo. Né? Nós precisamos cada vez mais aumentar a produtividade, diminuindo o custo, né? E não precisa de aumentar espaço de área, basta a gente aumentar a produtividade por hectare quadrado. E esse é o papel da inovação, esse é o papel da tecnologia, e é esse trabalho que nós estamos fazendo diariamente na Novo Agro, né? Com esses pilares, viu, Gustavo?
credibilidade da FAENG, relacionamento com os técnicos, busca de parceiro e levando tecnologia de qualidade para fazer essa conexão. Nós tivemos um participante aqui ao longo do Fórum de Minas que foi um empreendedor que, na verdade, você, inclusive, que nos sugeriu ele é um empreendedor e ele criou uma empresa chamada Dronify. O que faz essa Dronify? Ela é uma limpadora de sujeira. Ela tira todas as pragas, ela elimina as pragas das plantações a partir de drones carregados de insetos. Então é uma ação o quê? É um biofertilizante. Biofertilizante. É o quê? Biodefensível, que então ele abarrota o drone com esses insetos, com esses predadores e vai soltando na plantação onde precisa. Então você cria uma solução que não são aqueles aviões que eram usados até recentemente, você cria de uma forma muito mais localizada, muito mais específica e com formas diferenciadas, igual a esse. Aí eu estou te fazendo uma pergunta bem direta, igual a essa história do Dronify. Quantas vocês já conseguiram criar, levantar e fazer ela funcionar ao longo desses últimos anos? Super bacana. E é legal, Gustavo, a oportunidade do Jovenildo, né? Isso, Jovenildo. Apresentar, né, aqui a solução dele, porque é uma solução muito interessante. Ele fala que ele é o Uber dos insetos. Isso. Né? Então, é o predador natural, né? Você está usando a própria natureza para combater a praga. Né? Isso você dispensa o uso do agrotóxico. Do agrotóxico. Então, a partir do momento que essa parte do defensivo natural começa a fazer parte da jornada do produtor, fica muito mais sustentável, ambiental, e para a nossa saúde também é melhor. Hoje já são 22 empresas. Neste período de 3 a 4 anos, vocês já têm 22 empresas diferentes no portfólio, funcionando. Trabalhando já, gerando valor para o produtor no campo. Em cadeias variadas, tem solução para café, para pecuária, né, tem para hortifruti, tem as transversais, né, como a do Jovenildo, que atende várias cadeias, e são soluções que realmente geram muito impacto no campo. Essas 22 que já estão resolvidas, quantas são de Belo Horizonte, ou nenhuma é de Belo Horizonte, e elas são as 22, elas são de Minas Gerais, ou não são? Como é que é essa relação? Ou não tem, pode ser lá da China, pode ser de Belo Horizonte, pode ser de Betim, qual que é esse critério? Olha, Gustavo, nosso projeto é mundial, né? A inovação está em todo canto. Normalmente, esse tipo de empresa tem que estar muito ligado ao cliente. Então você vai ver que a maioria das empresas nossas estão realmente no interior. Né? A gente tem apenas uma empresa que está aqui na capital. Das 22, só uma? Só uma, né? Que é a Neofarm, que é um IoT para o campo, mas que os técnicos ficam todos no interior, né? Porque tem que estar perto do cliente. Sim. E a gente tem empresa do Brasil inteiro e até do exterior. Né? Mas a gente está super aberto. Tem uma agora que está chegando também, que está em BH, que também é um processo voltado para hortifruti. Mas o que importa é a gente estar cada vez mais conectando as necessidades com a solução. Belo Horizonte é um celeiro de startups. Né? A gente tem aqui um ecossistema muito rico, em várias áreas, e aqui é inspirador para o estado inteiro. Né? Então, esse processo de Belo Horizonte ser o fomentador do empreendedorismo para o estado é natural, isso acontece. Né? É importante que esses empreendedores sempre venham na capital beber da fonte. Ontem nós tivemos aqui 2 empresas que estavam lá dentro da FAENG, trocando ideia, buscando soluções, conhecimento, porque Belo Horizonte é a nossa capital. Mas a gente sempre busca empresas que estão ali, né, bem próximo do cliente. Então a tendência é mais que eles estejam no interior. Dessas empresas, neste prazo que a gente já percorreu, já tem alguma que sobressaiu mais do que as outras? Qual é o negócio dela e por que você entende que ela teve esse avanço maior?
eu como, né, parceiro e sócio dessas empresas, a gente não pode estar escolhendo, né, o filho mais bonito. Todos são lindos. Tá, mas você tem algumas que estão avançando, né, mais ou menos. Eu quero, até um case muito legal. A gente tem uma empresa que chama... ela tá aqui em Belo Horizonte ou não? Hoje o empreendedor é daqui de BH. Ele é aqui de Belo Horizonte, mas hoje ele fica em São Paulo, porque o negócio dele cresceu muito, né? E ele faz a conexão de pequenos produtores de hortifruti com restaurantes, com supermercados. É um marketplace, né? Que é a Clicampo. Chama Clicampo. Clicampo. E o case nosso com ela é muito interessante, que eu acho que vale a pena aqui a gente contar. Né? Todos sabem do caso de Brumadinho, né? Então a FAENG, junto com o Senar, que é um programa que se chamava Superação Brumadinho, onde os técnicos da FAENG iam lá para recuperar, né, na parte de empreendedorismo, os cidadãos lá de Brumadinho, do campo. E um dos setores que foi atuado foi um grupo de produtores de HF, de hortifruti. Então, a produção de HF de Brumadinho, né, através desse trabalho, ela começou a crescer e eles tinham dificuldade de venda, né, porque tinha um preconceito nessa questão. Poxa, eu vou comprar hortifruti de Brumadinho, né, e o risco, né, de contaminação. Isso. Então, a FAENG apresentou esse desafio para a gente, né, e a gente, no nosso papel de hunter, né, de caçador, a gente encontrou o Vitor da Clicampo com a solução dele, e foi uma conexão perfeita, porque ele, a partir dessa plataforma, montou um centro de distribuição na região. Ele começou a fornecer as soluções, o hortifruti desses produtores para restaurantes. Ele fez um estudo para entender que não tinha problema, entendeu toda a rastreabilidade do produto, né, que é um dos papéis da Clicampo, viu que era seguro e, a partir daí, ele começou a vender diretamente para restaurante, para as feiras, o produto desses produtores. Né? Então, já vinha com selo social. A FAENG fez o processo, né, de recuperação de produtividade. Estou ajudando o Brumadinho. Né, a Clicampo, que agora chama Arado, né, ela mudou de nome, ela chama Arado, ela fez a conexão desse produtor e, melhor ainda, Gustavo, né, não tem melhor e pior, ela fez de forma direta. O produtor começou a receber um valor até maior, né, porque teve a desintermediação, que é um dos papéis da tecnologia. Esse produto chega mais fresco, mais rápido, na mesa do consumidor. Né? Então, hoje, a Arado, que é a empresa nossa do portfólio de maior valuation, que chama valor de mercado, ela já recebeu aporte de fundos internacionais na casa aí de 60 milhões, justamente porque ela tem o propósito de conectar o pequeno produtor aos compradores. Hoje, essa solução que começou em Belo Horizonte já está no Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas. É uma empresa que está escalando bastante e ela tem um potencial aí de virar uma unicórnio, né? Na hora que você fala que ela recebeu 60 milhões em investimento, para onde são prioritariamente esses investimentos? É para pagar o dono ou é para fazer o negócio crescer mais? No modelo de investimento de startup, Gustavo, sempre o investimento é investido no negócio. Né? Então, todo esse recurso é feito para esse processo ganhar escala. Né? Então, a empresa começou com um modelo em Belo Horizonte, Grande BH. Esse modelo foi validado, foi testado e deu certo, né? E a partir daí, né, a empresa busca recurso para poder ter caixa para replicar esse modelo de uma maneira escalável. Né? Então, no mundo da tecnologia das startups, quem chega primeiro não bebe água limpa, não bebe a água toda. Né? E essa competição entre marketplace de conexão de produtores com o restaurante é uma competição de quem vai chegar primeiro. Sim. Né? Então, nesse momento, a Arado, que é uma startup do nosso portfólio, ela tem um potencial enorme de fazer isso de forma global, inclusive. Tá claro, e realmente é bem bacana o conceito. Eu vou aproveitar a presença do Cássio aqui para fazer uma pergunta para ele, bem específica, entendendo a sua posição aí na CCPR e entendendo todo o seu histórico também. Qual que é a realidade, já que a gente está aqui falando de Minas Gerais como um todo, em Belo Horizonte, entendendo que o nosso entroncamento aqui é fundamental para a produção do leite mineiro. Qual que é a realidade hoje da produção de leite em Minas Gerais?
E aí eu te pergunto, quais são as áreas maiores produtoras e o que a gente representa hoje na produção de leite para o Brasil? Boa, obrigado pela pergunta. Minas Gerais corresponde a 27,5% da produção de leite nacional. Tem outros estados crescendo também, mas Minas Gerais ainda continua por anos sendo o líder brasileiro da produção de leite. Como eu disse na primeira fala, o leite ele migrou no estado de Minas Gerais para o Alto Paranaíba. Temos um movimento muito grande do leite crescendo muito no Cerrado. Ou seja, foi para perto dos grãos, foi para perto das topografias, do solo de boa qualidade, mas existe uma característica também dos pequenos produtores e médios nas regiões de solos um pouco diferentes do Cerrado, que é por exemplo, região de Goiás, a região norte, Unai, tem muita produção de leite, pequenos produtores, muitos assentamentos com nível profissional muito grande. Então, existe uma caracterização de praticamente 4 pedaços em Minas Gerais, 4 mesorregiões com produção de leite. Mas a que destaca hoje é o Alto Paranaíba e o Pontal. E aí, Léo, eu queria aproveitar a oportunidade, Gustavo, só para complementar, a ligação, que eu não respondi a pergunta, a ligação com o Léo aí é que nós estamos passando por um processo de inovação e digitalização da empresa muito acentuado. E nada como trabalhar com o Léo aí na Nova Agro para trazer soluções para a gente. Ontem a gente teve aqui uma produtora rural que me chamou muita atenção e vou te perguntar e te colocar para a gente até fazer uma conexão dela. Era uma produtora rural pequenininha, minúscula, em Campina Verde, se não me engano é o nome do município. E o que ela me trouxe aqui de absolutamente único? E também estava vinculado, eu tenho um grande amigo que é um dos principais produtores de palma nesse país, que é a Agropalma, e além disso, a situação que ele colocou foi muito específica. Então ele falou que o técnico de campo chegou na fazenda da mulher, na hora que chegou lá, viu uma árvore de palma, uma plantação de palma, entendeu que era um ornamento, era uma coisa decorativa, não era com fundamento econômico ou de utilização, e aí ele vai e coloca que a palma poderia ser um alimento muito bom para o gado, para os bois, para a vaca. E a partir dali, eles disseram ontem, inclusive, que a produção de leite dessas vacas, a partir do momento que ele trocou a alimentação e passou a inserir a palma, aumentou formalmente em 60%, 50%, 60%, 70%, não sei quanto, mas o cara passou a produzir muito mais depois que ele introduziu a palma. Eu não estou falando nem de tecnologia, eu estou falando de fato. Isso é uma situação efetiva, é uma coisa que os produtores de leite normalmente conhecem, já sabem disso. Pelo que ele falou, no Nordeste parece que tem uma utilização muito intensa da palma como alimento do gado. Correto? Correto. Eu trabalhei no Nordeste por mais de 3 anos e realmente a palma encanta a gente quando você vê os animais comendo. E a produtividade alcançada com a palma é algo inacreditável. Realmente funciona bem para os bovinos, é um alimento energético, de baixo fibra, tem que ter aí um complemento de equilíbrio, colocando fibra na dieta dos animais, mas é um alimento nobre, para os bovinos. Não só para os bovinos, caprinos e ovinos também vai muito bem na palma. É fantástico o alimento palma. Eu só chamaria atenção para a questão das espécies utilizadas em cada região de Minas Gerais, porque a palma ela tem algumas particularidades. Ela precisa de um terreno fértil, mas um terreno às vezes de pouca água, baixa umidade, que talvez quando ela enfrentar a palma, né, plantada, enfrentar alguma umidade mais alta, ela pode ficar um pouco improdutiva e disparar algumas doenças, manifestar algumas doenças. Então, assim, é um alimento bom sim, vai muito bem, façam que as vacas aumentem a produção de leite. Eu só chamaria atenção para realmente a parte agronômica. Fiquem atentos, é importante, é possível produzir. Léo, em relação a este tipo de produção, de melhorar uma capacidade que já tem,
Teve alguma startup focada nessa melhoria de algum tipo de produto que é consumido na cadeia do agro, que ela, a partir dessa tecnologia, conseguiu expandir, conseguiu, ao invés de 2 sementes, ter 5 sementes, enfim. O que te chamou a atenção ali, além dessa história da Clicampo e que virou Arado? Quais são as outras que você acha que vão ter mais produção e escoamento dessa produção beneficiando o setor do agro? Gustavo, inclusive, falando sobre o assunto da palma, eu estive lá no Congresso Nacional da Palma o ano passado no Nordeste, junto com a equipe da FAENG, né, e foi o Luiz Rodolfo foi o organizador, né, que é um dos diretores da FAENG, foi incrível, e esse ano vai ser em Minas Gerais, em Montes Claros, sua cidade. Agora, dia 27, 28. Então vai ser... Inclusive eu vou estar lá Não é isso? 27, 28 agora desse mês de outubro, mês que vem. Então você já fica o convite, imagino que você já tenha recebido, né? Vai ser um encontro aqui no nosso estado da Palma Forrageira e o Sistema FAENG é um dos coordenadores, o Luiz Rodolfo, aí é responsável por isso. Gustavo, a gente começa o nosso trabalho na Novo Agro trabalhando muito nas questões onde a gente gera um resultado de uma maneira muito rápida e eficiente. Tem um slogan lá na Novo Agro que é fazer o simples bem feito. A gente entende que levar tecnologia para o produtor e para a agroindústria e para as associações é um desafio que a gente tem que gerar resultado cada vez de uma maneira assertiva e rápida. Nesse primeiro momento, a gente focou muito em inovações focadas a processos, né, focada às necessidades do campo de maneira mais imediata. Essa parte mais de agronômica, né, inclusive semana que vem eu vou estar fazendo uma viagem, né, para o interior de São Paulo, né, justamente para eu focar, né, estou indo na USP, né, que é uma das universidades mais focadas nessa questão de produto, para buscar esse tipo de inovação. Atualmente a gente está muito mais focado em inovações tecnológicas, né, então software de gestão, essas partes mais de processo. Sobre sua pergunta de outras cases nossos de sucesso, eu gostaria de contar mais alguns que eu acho que vale a pena. Tem uma questão muito estratégica no agro e muito ligada à questão da sustentabilidade, que é a parte da irrigação. Né? Hoje em dia, você fazer produção agrícola é muito importante ter a água, a irrigação. E tem sempre aquele desafio, né, do uso da água. Né? Então, a questão ambiental ela tem que estar sempre alinhada na questão agronômica, porque essas duas questões, porque o produtor rural ele é protetor da água, porque ele precisa da água para produzir. E muitas vezes, né, quando se pede a outorga, você tem que fazer ali, muitas vezes não, todas as vezes quando você pede a outorga, você está pedindo uma autorização para fazer um uso da água. E essa água é pública, é de todo mundo, né? E esse uso tem que ser feito com responsabilidade. Então, a partir do momento que o produtor solicita uma outorga aos órgãos competentes, no caso em Minas é o IGAM, ele tem uma quantidade de água que ele pode usar. E ele tem que ficar fazendo medições, Gustavo, diárias dessa quantidade de água que ele está usando e não pode superar a quantidade de água que foi autorizado. E muitas vezes o produtor ali no dia a dia dele, os techs na lida, não fazem isso de forma rotineira, não porque não quer, mas porque não tem tempo. Então nós temos uma solução que é da Rutec, né, Rutec é uma startup. Uma startup, né, que está lá na região de Paracatu-Naí, é a região do Brasil de maior número de irrigação. Né? Minas Gerais tem o maior número de irrigação do país. Né? É ali uma área de alta produção de grãos, então surgiu ali na região da Dor. E ele coloca sensores para mensurar o uso da água em tempo real. Então, aqui no celular do produtor, ele consegue receber o alerta de uso da água. Então, você sai daquela questão do achismo para informação em tempo real, conectado com a necessidade dos órgãos reguladores. E o mais legal disso, Gustavo, que eu acho mais fascinante, é que normalmente o fiscal entra com um quesito punitivo. Ele chega na fazenda, vê que o produtor não está fazendo esse processo e ele acaba aplicando uma multa que não é barata. O que foi feito num processo desse que acho que vale a pena contar? Um produtor que recebeu uma multa dessa fez um acordo com o Ministério Público que ao invés da multa dele, né, ir para o Estado e comprar carro para ficar fiscalizando mais o produtor e punindo, o Ministério Público autorizou a comprar equipamentos da Rutec para abastecer os produtores da região,
para ao invés deles serem punidos, ter uma ferramenta que auxilie nessa tomada de decisão. Ou seja, em vez de ter o processo punitivo, a gente passa a ter um processo educativo. Porque o produtor, ele não quer infringir as questões ambientais. Sim. Ele precisa de orientação, ele precisa de ferramentas para que ele possa ver o momento certo de ir e de recuar. E ainda tem um item muito legal, porque a partir do momento que a informação está sendo feita em tempo real, porque normalmente as medidas são feitas, Gustavo, pelo menor média do ano. Então tem hora que você tem crédito de água e não pode usar, porque não é mensurado isso. A partir do momento que você começa a mensurar de forma tecnológica, você pode começar a usar a água no momento que teve chuva. Sim. Entendeu? Porque quando a água vai embora, é prejuízo econômico para a gente. Então, a tecnologia ela é aliada na questão ambiental para que a gente possa realmente aumentar a produtividade sem prejudicar o meio ambiente. Essa aí é bem legal. Em relação ao produtor, na hora que recebe uma determinada inovação, como é que é esse momento de implementação, de informar, porque não é tão simples. Você chega Excelente lá pergunta. Com uma tecnologia que o cara nunca viu. Como é que é esse momento? Olha, Gustavo, a gente tem um forte aliado, né? Porque tem até uma vez eu participei de uma live com um produtor rural e falou: na minha porta da minha fazenda tinha uma placa, não recebo startup. Porque para ele também é complicado, né? Ficar toda vez batendo lá na fazenda dele, uma pessoa oferecendo um serviço e falando que é startup. Então, um ponto que é muito estratégico para a gente é a credibilidade da relação com a FAENG. Né? Ali passa uma chancela de segurança para esse produtor, para essa agroindústria. Então, por isso a gente tem muita responsabilidade no processo de validação da solução. Isso já é um quesito que né, aquece o nosso trabalho. Outro ponto, não adianta a gente querer abraçar o mundo. Né? A gente tem um termo no mundo das startups que é os early adopters. Nós vamos atrás daqueles produtores, daqueles parceiros, agroindústria, associações, que têm interesse em ser o cobaia, entre aspas. Uhum. Porque no agro, né, isso é comum, no agro mais ainda, você fica tentando ver o que o vizinho está fazendo, né? Então aqueles formadores de opiniões são os primeiros que embarcam na tecnologia. Mas na hora que dá certo, Gustavo, os vizinhos começam a copiar. Aí vem todos. E aí é bacana porque é um processo natural. Então, no modelo de startup é assim que funciona. Primeiro a gente tem o MVP, que é o mínimo produto viável. A partir daí, a gente faz um piloto nos produtores que estão dispostos a fazer esse piloto. A partir do momento que a gente valida o piloto, a gente multiplica esse processo e aí gera o processo de escala, porque se deu certo para X produtores, é mais fácil de dar para todos. Sim. Então é esse trabalho que a gente faz no dia a dia e tem dado muito resultado. O processo da transformação tecnológica, de tudo que está chegando por aí, e tem muita coisa certamente para chegar, é uma situação que realmente não tem alternativa, ela vai avançar, ela vai crescer, e no frigir dos ovos, mesmo que você tenha ali alguns movimentos de mudar o formato de atuação ali, você vai colocar uma máquina, vai tirar X pessoas, vai agregar um novo equipamento, vai mudar a forma de ação também, mas entendo que essa mesma tecnologia que está modificando a ação no campo está criando uma série de novas oportunidades. Uma delas, por exemplo, é uma que a gente assistiu aqui há alguns segundos atrás. Ele se chama Dimas, ele começou a fazer uma plantação hidropônica há cerca de 3 anos, começou com 290 metros quadrados mais ou menos, hoje está com mais de 2.000 metros quadrados de plantação, e o nome dele eu achei que tinha vínculo com a Novo Agro também. A empresa dele chama Nosso Agro. Excelente. A empresa dele chama Nosso Agro e Hidropônicos. E o que eu estou querendo dizer? O cara, ele estava contando que nunca teve a informação do que era hidropônico, começou a mexer com isso há cerca de 3 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, estava com tudo pronto, falou que montou a história toda, deixou tudo prontinho, e veio a pandemia e bloqueou o processo que ele estava
acreditando de crescimento. E a pandemia, no final da história, fez o oposto, que ele conseguiu avançar, conseguiu estabelecer um caminho, e hoje, a partir dessas novas tecnologias, o cara está plantando e colhendo ali só com um tubo de água. Eu voltei a pergunta para ele, você teria coragem, qual seria a sua opção? Você ficaria, se você tivesse a oportunidade de plantar na terra e plantar na água conforme você está fazendo, e se você tivesse essa informação 3 anos atrás, ele falou com clareza muito clara, eu iria para a água, eu iria seguir esse caminho. Isso vale para todo mundo? Óbvio que não, a natureza está aí falando e mostrando a forma de plantar e colher. A forma do hidropônico, entendo que é uma inovação, é uma nova maneira que a partir de instrumentos, de tecnologia, de inovação estão chegando ali. O que você entende que pode surgir aí de mais inovador nessa história da Novo Agro? E entendendo a realidade de Belo Horizonte também. Dentro do canal Viver Brasil, a gente tem um programa que se chama AgroB. Então ele todo dia vem trazendo atividades, vem trazendo novidades e por aí vai. Uma delas é uma atividade que é de instrução também, de fortalecer a atividade do campo, que é vinculada à Fazenda Alegria. Eles têm um trabalho que eu não sabia, eu achei que era só a carne ali que eles faziam, mas é um trabalho de desenvolvimento de pequenos produtores, de melhoria desses pequenos produtores, buscando melhorar a produtividade. O que Belo Horizonte tem, além do mercado consumidor, na visão da Novo Agro? Ô, Gustavo, pegando aí carona no exemplo que você deu do hidropônico, né? Do produtor de hidropônico, Dimas, né? Eu acho que o momento agora, o termo mais focado no agro se chama eficiência. Né? Hoje a questão não é mais volume de produção. Né? A gente está buscando cada vez mais produtores que tenham eficiência. Você sabe desses produtores? Eu estou falando que também eles começam a ganhar uma relevância. Você sabe desses produtores que estão fazendo uma série de hortas, de atividades dentro dos bairros de Belo Horizonte? Você sabe disso? Eu tenho acompanhado alguma coisa nesse sentido. É uma tendência, né, você trazer a questão do hortifruti mais para próximo do consumidor, né? A gente tem até o case de uma horta dentro do Shopping Boulevard, né? Exato. Que é um projeto também fantástico. Então, essa tendência de cada vez mais fazer projetos eficientes, a tecnologia é grande aliada disso. Então, pegando a sua pergunta aí na questão, o que a gente pode buscar de mais eficiente hoje para o agro, e fazendo até uma ponte aí com o Cássio. O que mais se tem no agronegócio são dados. O volume de dados do agro é muito grande. E as informações é o principal passo para a tomada de decisão. E muitas vezes o produtor ele não tem os dados na mão para fazer essa tomada de decisão. Então, uma das coisas que nós estamos investindo agora, e com muita veemência, é trabalhar informação e dados para auxiliar o produtor na tomada de decisão. Acho que esse é um item agora que é a prioridade no nosso caso. Então, eficiência é diretamente proporcional a você saber o que está acontecendo na sua produção. Então, puxando, né, nós estamos até uma reunião marcada, né, Cássio? A gente está com uma empresa, não é de Belo Horizonte, ela está em Patos de Minas, onde ela pega os dados, qualquer tipo de dado, e consegue fazer previsibilidade de informação. E dos dados, e a gente quer fazer um mapeamento da cadeia do leite, do custo de produção de todas as etapas. Porque muitas vezes no agronegócio, Gustavo, é um jogo de perde-perde. Né? O produtor reclama do atravessador, o atravessador reclama do laticínio, o laticínio reclama do supermercado, que reclama do consumidor. Né? Um reclamando do outro, a culpa é sempre do lado. Mas se a gente tem um entendimento do custo de produção da cadeia inteira, entender um número que faça sentido para todo mundo, a gente tem que buscar que todo mundo ganhe nessa cadeia. Então, esse é um lugar onde que é muito estratégico para a gente fazer esse trabalho. E pegando essa questão do pequeno produtor, porque Minas Gerais é o retrato do Brasil. Né? 90% dos produtores brasileiros e mineiros são pequenos produtores. Sim.
E o segredo do sucesso de um pequeno produtor é a eficiência. Né? Você tem que produzir na sua quantidade com o maior resultado possível. Né? E ser eficiente é ideal que você use algum tipo de informação, de tecnologia. E aí, se eu puder elencar um item agora que é prioridade para a gente, junto com o FAENG, junto com os nossos parceiros, é a questão da gente entender os dados, usar o machine learning, né? A inteligência de máquina, mundo precisa fazer agora também. Usar dados para que a gente possa ter as informações concretas para a tomada de decisão. Sim. Tá claro, eu acho que tem uma caminhada longa. Você está fazendo isso a partir de um estado que é referência absoluta no desenvolvimento do agronegócio. Nós temos espaço, nós temos qualidade, nós temos pessoas com conhecimento. Desde que você estava ali alimentando essa ideia, ela começou de fato a criar atratividade, criar interesse por parte das pessoas. Acredito eu que nós temos aí uma missão muito grande de colaborar com o setor a partir de iniciativas como a Novo Agro. E a CCPR é a nossa história também de Minas, do agronegócio, do desenvolvimento do campo. É uma história linda que está completando, conforme foi dito, 95 anos, praticamente um século de contribuição para o agronegócio. 75, perdão. 3/4 do século. Faltam 25 aí, mas vão ser certamente com muita disposição e com muita energia para continuar colaborando com o mercado brasileiro do leite, com o agronegócio mineiro e por aí vai. Eu queria agradecer muito ao Cássio pela sua disponibilidade, pelo trabalho que vem desenvolvendo na CCPR. Nós temos uma pessoa que a gente gosta muito e que sempre esteve vinculada a essa instituição, que é o Jacques Gontijo. Enfim, sei da importância da cooperativa para Minas Gerais e te agradeço aqui pela presença. A você, meu caro Léo Dias, parabéns pela jornada que você está desenvolvendo com a Novo Agro. É uma missão, certamente, de muitas descobertas, seja para você, seja para cada um que está participando, porque são coisas que não existem. Então, o que você está buscando não é o que já tem. Você está buscando a solução que ainda não existe. E óbvio que quando você está buscando algo que é desconhecido, é diferente do que as pessoas já têm o conhecimento. Então, por isso que eu te perguntei, como é que é a recepção dos produtores na hora que vão chegando essas tecnologias? Como é que administrar e implementar isso em cada localidade? Te agradeço, parabéns, obrigado por estar aqui. Certamente a gente vai falar outras vezes, várias, do mercado do agronegócio, e parabéns para você à frente da Novo Agro Ventures. Obrigado, Cássio. A gente continua aqui no nosso Fórum de Minas, aqui no canal Viver Brasil, canais 9 e 527 HD da Claronet. Nós estamos fazendo o Fórum de Minas desde a segunda-feira, dia 25. A gente passou por cada uma das regiões, começamos com o nosso vice-governador, Matheus Simões, dando um retrato geral sobre o estado de Minas Gerais. Depois disso, tivemos vários outros convidados falando de leste a oeste, norte e sul, ponta a ponta da nossa Minas Gerais. E hoje, o privilégio de estar falando sobre a nossa capital, sobre a nossa Belo Horizonte. Agradeço aos dois, reforço para cada um que está nos assistindo. Quem quiser mandar alguma sugestão, falar alguma coisa, é só fazer pelo nosso endereço que está passando aí na tela, @canal Viver Brasil no Instagram. E já te adianto, nós vamos ter uma mensagem do Sebrae nos próximos segundos e a gente volta com um cara que tem uma das histórias mais reconhecidas de Belo Horizonte. Uma história linda. Eu nunca estive com ele, mas estou com ele presente na minha memória, no meu dia a dia, acredito eu que há uns 30 anos ou mais, não sei exatamente o tempo, mas nós vamos saber dessa história já já. Nós vamos falar sobre um estabelecimento em Belo Horizonte que se chama Café
com letras. É um dos lugares mais conhecidos que nós temos aqui na nossa cidade, de tradição, de qualidade, de persistência e presença na cidade ao longo dos últimos anos. Léo Dias, muito obrigado. A gente fica por aqui. Daqui a alguns segundos a gente volta. Então agora a mensagem do Sebrae e daqui a pouquinho a gente está de volta com o Fórum de Minas.